Só o sangue de Jesus tem poder que vem da cruz para o nosso ser sim perdoar e também para nos purificar. Por isso, ó Deus, vem em nós derramar o sangue de Jesus e vem nos libertar e sarar e renovar em nós a salvação. Só o sangue de Jesus tem poder que vem da cruz para o nosso ser sim perdoar e também para nos purificar. Por isso, ó Deus, vem em nós derramar o sangue de Jesus e vem nos libertar e sarar e renovar em nós a salvação. Se abatido e fraco estás, triste e cansado, se não tens paz, chama Jesus, chama Jesus, o Cristo de amor, chama Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, chama Jesus, Jesus da vida, Ele é a luz, chama Jesus, a tua voz Jesus ouvirá, paz e alegria oferecerá, chama Jesus, chama Jesus, com fé e temor, chama Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, chama Jesus, Jesus da vida, Ele é a luz, chama Jesus, confia sempre em teu Salvador, Ele não falha, Ele é o Senhor, chama Jesus, chama Jesus e dá-lhe louvor, chama Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, chama Jesus, Jesus da vida, Ele é a luz, chama Jesus. Aleluia. Meus irmãos, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. E vamos ler os versículos 15, 16 e depois
19 e 20, 15 e 16. Apocalipse 3, 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora o versículo número 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós vamos falar sobre vencer a mornidão. Vencer a mornidão. E eu vou começar por fazer duas perguntas aos irmãos. A primeira pergunta é esta: está aqui alguém morno? Ninguém. Não é? Está aqui alguém frio? Muito menos. Está aqui alguém quente? Parece que alguns estão a dizer que sim. Esta é uma pergunta que nos causa um certo desconforto. Será que o pastor está a chamar morno a alguém? Não, se eu estivesse a chamar, seria a mim. Segunda pergunta. Para Deus, o que é mais grave? E esta é muito fácil. Ser frio ou ser morno? Não sei se é igual, sabe porquê? Porque no versículo número 15 diz assim: oxalá foras frio ou quente. Então, Deus preferia que alguém fosse frio, claro, quente também, do que ser morno. Quer dizer, o Senhor atribui à mornidão uma qualificação, podemos dizer, de uma doença muito grave. E nós precisamos de vencer esta doença, porque a nossa tendência, humanamente falando, é exatamente o caminho da mornidão. E nós temos que vigiar e temos de vencer a mornidão. Porquê? Porque a mornidão pode levar, conforme nós acabamos de ler, à morte da fé. Quando o Senhor Jesus diz, vomitar-te-ei da minha boca, quer dizer, Ele já não nos reconhece como seus. Ele não reconhece que nós estamos no seu corpo. Então, nós devemos levar muito a sério a mornidão. E eu, quando estava a pensar em alguns sintomas desta doença, apareceram tantos que eu escolhi apenas 3. E vou falar nesta noite sobre 3 que me parecem claros e que são uma espécie de um exame que nós fazemos, assim como fazemos exames ao sangue, etc. Nós também podemos fazer um exame à nossa alma e ver se algum destes sintomas está a afetar a nossa vida espiritual. Eu vou falar de 3 sintomas apenas: o cansaço, a falta de alegria e as queixas. São 3 coisas um pouco diferentes, mas estão todas relacionadas. E nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que há também 3 atitudes gerais que nós devemos ter para enfrentar estes sintomas desta doença. São 3 receitas muito simples, todos nós as conhecemos, vou apenas lembrar. Primeira receita, arrependimento. Então nós não devemos achar normal estar morno. Isso não é normal. Assim como um doente, quando ele tem um estado febril, quando ele tem tosse, já estou a puxar tudo para o vírus, não é? Ele não vai ficar, isto é normal. Não, tem que ver o que é que se passa. Ou quando há sintomas de outras doenças, tem que ver o que se passa e tem que fazer alguma coisa. O arrependimento, irmãos, é, em primeiro lugar, reconhecer o estado em que nós nos encontramos. Esse reconhecimento já é meio caminho andado, porque, em geral, a nossa tendência é iludirmos a nós próprios e acharmos que está tudo bem, mas não está. Então, se nós temos mornidão no nosso coração, nós temos de reconhecer e ter o desejo sincero, genuíno, de corrigir, de mudar. Então, já sabem que arrependimento é 180 graus. A pessoa vai num sentido, reconhece que está no sentido errado e volta para o sentido que Deus tem para ele.
É isso que Jesus diz. Se pois zeloso, no versículo número 19, se pois zeloso e arrepende-te. Então, faz parte da maneira do tratamento desta enfermidade. A segunda coisa, também nós lemos aqui no versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro, etc. Então, a segunda coisa é buscar o Senhor pagando um preço. Comprar o que é comprar? Aconselho que de mim compres. Comprar é pagar um preço. E o preço que nós pagamos não é nada, porque Deus dá tudo pela sua graça. Nós apenas temos que demonstrar o nosso interesse pela sua bênção, através da oração, do jejum. Basicamente são os dois meios que Deus nos dá para nós buscarmos do Senhor o que nós precisamos. O ouro, os vestidos brancos, o colírio, aquilo que é necessário para nós estarmos restaurados espiritualmente, nós temos de buscar o Senhor com oração e jejum. E a terceira coisa é, evidentemente, colocar em prática a palavra. Nós temos falado muito sobre isto, não é preciso estar a dizer, o objetivo do Senhor não é que a gente conheça a Bíblia. Conhecer a Bíblia é que nós possamos aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Aí é que há uma mudança, há uma operação de Deus transformadora em cada um de nós. Então, 3 coisas: arrependimento, oração, busca do Senhor e prática, obediência à palavra. Irmãos, vamos então falar destes 3 sintomas, eu espero não demorar muito. Então, nós podemos começar por dizer o seguinte, que a mornidão espiritual manifesta-se muitas vezes através de um cansaço espiritual constante. Então, nós sabemos que quando fisicamente nós apresentamos um cansaço que é permanente, isso é uma coisa estranha e leva o médico a preocupar-se. Não é normal esta pessoa estar assim neste estado constante de cansaço, a não ser que seja uma pessoa já idosa ou uma pessoa que tem alguma enfermidade física. Mas para nós, como servos do Senhor, eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos: não está aqui nenhum idoso espiritual. Deus não quer idosos, nem tem idosos, velhos, espiritualmente falando. Em idade, todos nós temos a nossa idade, estamos a juntar mais alguns anos todos os dias, todos os anos. Mas, espiritualmente, não. Então, o cansaço, ele leva-nos a deixar de trabalhar na obra do Senhor, porque nós não temos força. Então, há um texto em Neemias que diz assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Então, os carregadores estavam cansados, não tinham mais força, muito pó. O pó para nós é as coisas da terra, as preocupações, as coisas do mundo. Então, a falta de força ligado ao poder do mundo sobre nós leva-nos a ficar extremamente cansados. E o cansaço pode levar uma pessoa, chega a um ponto em que já nem consegue caminhar. Porque ela já não tem força para orar, não tem força para buscar o Senhor. Evangelizar, então, nem pensar, que isso é uma coisa que dá muitas lutas, etc. E, se nada for feito, esse envelhecimento espiritual, ele pode conduzir a um desfecho fatal. Então, é preciso obviar isso, procurar impedir que isso aconteça. Ora, que fazer? Bom, perante esse cansaço, nós precisamos de uma coisa. Esse cansaço que é típico do envelhecimento. Temos de pedir ao Senhor que nos renove, que nos faça novos. E a Bíblia está cheia de indicações nesse sentido. Por exemplo, o salmista Davi, ele diz assim: cria em Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Renova, Senhor, o meu espírito, renova-me. Porque ele sentia a necessidade. O Salmo 51 é um salmo de confissão, um salmo muito, de uma grande intimidade, assim, muito até pungente, como ele se abre perante o Senhor e clama por misericórdia. Ele diz: Senhor, dá-me um novo espírito.
E Deus dá quando nós buscamos com arrependimento, com sinceridade. Deus dá. Porquê? Porque é propósito do Senhor operar este milagre nas nossas vidas. Há um texto que todos nós devemos conhecer, em Isaías 40, que no versículo 29 diz assim: o Senhor dá força ao cansado. Então, quem está cansado, tem aqui uma boa notícia. Pode receber força. O problema é quando nós achamos que é normal, como eu disse no início. Não, estou cansado, mas é assim mesmo e tal. Eu agora já não sou como era no início da obra. As pessoas falam do início. Quando me converti, antigamente. Tudo isso é conversa de velho. Os velhos é que gostam de falar do passado, antigo, porque agora o presente já não tem grandes coisas para contar, não é? Meus irmãos, o passado passou, graças a Deus pelas bênçãos, mas agora nós precisamos de uma renovação. Então, diz a palavra que o Senhor dá força ao cansado. Alguém está cansado aqui? Ninguém levantou o braço, vamos combinar, está bem? Pode correr mal. Então, quem está cansado espiritualmente, eu estou tão cansado, esta pandemia deu cabo de mim. E antes da pandemia? Não, também já não estava assim muito bem. Pois é, irmãos, nós temos que buscar o Senhor. Se nós sentimos mais necessidade, temos de buscar mais. E o Senhor dá mais. Ninguém tenha dúvidas. O Senhor tem umas vitaminas espirituais à nossa disposição. Mas nós temos que crer, confiar. E diz, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha, irmãos, é assim, multiplica. Multiplica. Não é acrescentar um bocadinho. Não, multiplica. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Estão a ver, irmãos? O Senhor faz tudo novo. Subirão como asas, com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então, meus irmãos, hoje nós vamos eliminar do nosso vocabulário estou cansado. Não, fisicamente nós podemos estar. Está aqui alguém cansado fisicamente, trabalhou muito, está tudo certo, está cansado porque trabalhou, mas e por dentro? A alma, o espírito está cansado. Então hoje nós vamos dizer, Senhor, em Ti, pela fé, eu não estou cansado, porque Tu me estás a renovar neste momento. O Teu Espírito Santo está a cumprir a Tua palavra. Tu estás a multiplicar as minhas forças. E Deus está, irmãos, porque a palavra dele é viva. E se nós a recebemos com fé, Ele está a operar nas nossas vidas. Então, cansaço não é para nós repousarmos. Eu agora vou deixar de orar, agora vou deixar de fazer, agora vou deixar as reuniões de célula. Há tantas reuniões, é disto, é daquilo, já estou cansado, vou descansar. Irmãos, a palavra descanso, Shabat ou sábado, quer dizer descanso. O nosso descanso não é aqui. Nós temos de caminhar. O nosso descanso, há um texto de um profeta que diz, andai, porque não é aqui o vosso descanso. E não é. Mas ao mesmo tempo, nós temos um descanso constante. Quem é o nosso descanso? É aquele que disse, vinde a mim, não é? Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Então, se alguém está cansado, qual é o segredo? É ir àquilo que nos dá força, ir ao Senhor. Senhor, eu estou cansado e ouvi dizer que Tu estás a chamar pelos cansados, aqui estou eu. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, sobre o cansaço, que está muito ligado ao envelhecimento espiritual. Segundo sintoma desta doença é a falta de alegria no Senhor. Irmãos, a alegria interior, ela é uma coisa muito misteriosa. Eu já tentei entender bem como é que funciona, mas já desisti, porque é uma coisa que não tem a ver com as circunstâncias exteriores à nossa vida. Há um tipo de alegria que nós temos quando, quando alguém tem uma grande vitória no emprego, um estudante tem uma vitória no exame que fez, a mãe tem um filho, é uma alegria extraordinária. Mas há uma outra alegria que não tem a ver com essa. É um contentamento interior
que nos faz viver sem aquela ansiedade que as pessoas vivem aí fora, procurando alegrar-se às vezes em coisas até um bocadinho mirabolantes. Então, a nossa alegria, ela é interior. Porquê? Porque ela tem uma fonte. Qual é a origem? Qual é a fonte da nossa alegria? Nós temos uma fonte de alegria. E a palavra do Senhor diz que essa fonte é o próprio Senhor. Ele é a rocha da qual sai água viva que nos dessedenta. E dessedentar quer dizer que nos dá contentamento. Nós estamos bem alimentados, estamos bem nutridos, bebemos o suficiente, sentimos bem e temos alegria. Ora, quando nós perdemos a alegria por causa da mornidão, o que é que acontece? É que a nossa busca de alegria desloca-se. Então, em vez de nós buscarmos aquilo que é a fonte da alegria, nós começamos a deslocar-nos. E começamos a buscar alegria naquilo que o mundo também busca. Quem não tem o Senhor na sua vida. Então buscamos nas coisas materiais. Então a pessoa está assim um bocadinho triste, pega no cartão do marido e vai fazer compras ao shopping. E acha que aquilo dá alegria. A ela até pode dar, a ele nem por isso. Há pessoas que se vingam assim, compram coisas. Muito bem, não tenho nada contra isso. Há outros cuja alegria são os filhos. Vivem obcecados com os filhos. Ai, os meus filhos. Então a alegria é, passou de ano, faz uma festa, chumbou, fica deprimido em casa, corre as persianas para baixo, fica a dizer, oh Senhor, como é que tu permitiste isto? Então, meus irmãos, nós começamos a agir como o mundo, porque a nossa alegria agora deslocou-se para a casa nova. Não é, há algum mal em ter uma casa nova? Não, é bom. Mas a nossa alegria depende da casa. Espera um bocadinho porque ela vai envelhecer, a pintura vai se estragar, a parede vai rachar. E a nossa alegria para onde é que vai? Vai também rachar, desaparecer, é isso? Então, irmãos, isto é uma tendência que às vezes nós temos e até espiritualizamos. Nós dizemos assim, olha, Deus deu-me uma grande bênção. Então, o que é que foi? Comprei um carro, que Deus me deu aquele carro. Eu acredito, irmãos, que sim. Mas não fico tão entusiasmado com o carro. Há coisas melhores, há coisas mais importantes, que dão mais alegria. Então, às vezes, nós começamos a deslocar. Então, a minha alegria são as férias. Vivo todo o ano a pensar nas férias. Então, vou de férias. Ai, que alegria. Mas às vezes não corre tão bem como nós pensávamos. Ou a minha alegria são os passeios. Então, eu vou passear. Não há mal nenhum nisto, os irmãos estão a perceber, não há mal nenhum nestas coisas todas. Agora, quando nós substituímos aquele que é a nossa verdadeira alegria por isso, nós estamos a entrar num processo difícil. Por isso, o Senhor diz assim em Jeremias 2,13. O Senhor fala para Israel e diz, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. Que queixa, não é? O Senhor sempre abençoou tanto Israel. E o Senhor diz, olha, o povo não quer nada comigo, nada. Não me buscam, não têm alegria na minha presença, não me servem. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, porque nele nós temos a alegria verdadeira que vem da sua presença, do seu Espírito. E depois a segunda maldade foi esta, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. E às vezes, irmãos, nós queremos substituir aquilo que vem do Senhor, a sua alegria, o seu amor, a sua paz, e nós começamos a cavar no chão cisternas, pensando que vamos conseguir ali guardar a água. Mas as cisternas, elas estão rotas, elas vão perder tudo aquilo. E o Senhor diz, são duas maldades, porque as cisternas não retêm as águas. E ainda que retenham alguma, é uma água parada, uma água que não é saudável. E o Senhor o que é? É o manancial das águas vivas. Meus irmãos, que fazer então? Voltar à fonte, não é verdade? Voltar à fonte. E o Senhor diz, em Isaías, diz assim, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Então, com alegria, nós vamos à presença do Senhor e dizemos, Senhor, eu preciso hoje de uma água nova.
Senhor, dá-me uma bênção nova, dá-me alegria, a alegria do teu Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de alegria, ele gera alegria na nossa vida. E precisamos também, irmãos, de reordenar as nossas prioridades. A nossa alegria vem de quê? Qual é o motivo mais importante de nós estarmos alegres? Irmãos, eu vou confessar, para mim, a minha maior alegria é saber que, embora tudo passe, mas eu estou a caminhar para uma terra, para um lar, para um Senhor, onde eu vou ter uma paz, uma alegria que nunca mais terá fim. Para mim, é isso que me sustenta. Não é aqui na terra, estou à espera agora de alguma coisa extraordinária que Deus vai fazer. Assim, o pastor ganhou o Totoloto. Não sei se ainda existe Totoloto. Ninguém sabe, não é? Pensei que alguém soubesse, mas ninguém sabe. Ainda bem, ainda bem. Ou o Euro Milhões, ainda existe? Esse existe, eu vi no outro dia. Uma pessoa que ganhou 122 milhões. Fiquei invejoso, irmãos. Olha, 122 milhões. Eu não sei se o sujeito ainda é vivo, mas 122 milhões dá para um caixão de luxo. Não é verdade, irmãos? Irmãos, quais são as nossas prioridades? O que é que nos dá? O que é que nos motiva a viver, a caminhar? O que é? É o salário do fim do mês? É tão pequenino que eu acho que ninguém é motivado por isso. O que é? É a reforma? Muito menos. O que é que nos motiva? Vamos pensar que o tempo está a passar, daqui a 20, daqui a 30 anos, os que estiverem cá. O que é que você quer ter daqui a 30 anos? Irmãos, nós temos que reordenar os nossos objetivos, o que é importante, o que é secundário, o que é dispensável, e colocar as coisas do Senhor no seu devido lugar. Então, a prioridade da salvação, da esperança da eternidade, o fruto de servir ao Senhor. Não há maior alegria do que esta que nós lemos em Lucas 10:17. Os 70 foram enviados para pregar o Evangelho, e nós lemos, e voltaram os 70 com alegria, dizendo o quê? Qual era o motivo da alegria? Senhor, nós vimos uma coisa impressionante. Pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. Eles estavam extasiados, estavam cheios de alegria. Não era alegria porque tinham comido bem, alegria, não, era uma alegria que vinha do facto de eles compreenderem que, sendo eles homens, falhos, pecadores, o Senhor confiou-lhes do seu Espírito Santo para terem autoridade, em nome de Jesus, para realizarem milagres. E nós hoje, irmãos, temos sobre nós um poder, uma unção, que nós podemos levar uma pessoa, tirando-a da morte para a vida, através da pregação do Evangelho, através de uma oração, de um testemunho, trazer da morte para a vida. Não é coisa simples, isso dá-nos uma alegria tão grande. E tantas outras alegrias que nós temos no Senhor na nossa vida. Então, quando volta a alegria, isso é um sintoma de saúde espiritual. O Senhor diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando nós temos alegria, isso é bom. Então, eu vou perguntar aos irmãos: está aqui alguém triste? Eu estava até há bocadinho, mas agora o pastor falou isto, já não posso. Irmão, não é não poder. Pense naquilo que Deus lhe deu. Pense naquilo que o irmão é. Pense no seu destino. Pense como já agora o Senhor está ao seu lado. Isso dá-nos uma grande alegria. Glórias a Jesus. O terceiro ponto, irmãos, e vou ser breve, é que a mornidão manifesta-se nas queixas constantes. Não sei se os irmãos já ouviram pessoas que se queixam, queixar das lutas. A gente pergunta: como é que vai, irmão? Ah, pastor, muitas lutas. Sim. Muito bem. Muitas lutas de quê? O Senhor nunca prometeu que nós não teríamos lutas, primeiro ponto. Ele disse assim: não peço que os tires do mundo. Então, neste mundo, nós estamos num mundo caído,
numa sociedade corrompida, nós vamos ter lutas. E uma delas é que nós vamos ser perseguidos por amor do Evangelho. Isso aí ninguém tem a dúvida. Se nós quisermos viver justa e piamente, como diz Paulo, nós vamos sofrer perseguições. Então, qual é o espanto? São essas lutas? Em geral, não. Em geral, são aqueles problemas da vida do dia-a-dia. Então, a pessoa que está morna espiritualmente, ela queixa-se. E não é só queixar-se, ela começa a ter uma tendência para fazer Deus o culpado. Então começa a dizer assim, não sei como é que Deus permitiu isto. Que é uma coisa que todas as pessoas têm, todos os servos do Senhor têm lutas, enfrentam lutas. Não sei como é que Deus permite que isto aconteça. Às vezes nós tomamos decisões erradas, vêm as consequências, e nós muitas vezes queixamos o Senhor. Queixamos-nos dele, dizemos, Senhor, porque é que tu me deixaste fazer isto? Mas o Senhor já tinha falado connosco, a sua palavra era clara, porque é que nós fomos fazer alguma coisa contra a palavra de Deus? O Senhor deu-nos uma orientação, nós fizemos o contrário. Agimos com amor ao dinheiro, quando o Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa deles, muita gente sofre dores. Então porquê buscar o dinheiro a todo custo, sabendo que ele traz dores? É isso que o Senhor tem para si. Depois vêm as lutas. As lutas, mas que lutas? Então, irmãos, às vezes os queixumes, eles vêm e nós temos de ter cuidado. Porque Deus não gosta dos seus filhos queixosos. Deus não gosta disso. É uma coisa que eu aprendi muito cedo. Deus não gosta de ver filhos queixosos, sempre a dizer, isto está a correr mal, que luta, que problema. Deus não gosta disso. Há uma frase que eu sempre me lembro disso quando eu me queixo. É em Lamentações 3:39, quando o Senhor diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa? O que é que nós temos que nos queixar? Queixe-se cada um dos seus pecados. Isso aí nós temos que nos queixar. Mas não queixar da nossa vida, porque o Senhor tem sido bom e misericordioso. E uma coisa, irmãos, às vezes quando nós estamos nos nossos dias maus, nós começamos até a dizer disparates, a acusar Deus, ou a olhar para trás, se eu não fosse crente, a minha vida era outra. O quê? O quê? Se eu não estivesse comprometido com a igreja, hoje eu estaria de férias no Japão. Irmãos, cuidado, não é? Cuidado com os disparates que nós dizemos. Há um texto em Números, quando Israel ele saiu do Egito, todos nós sabemos que eles eram escravos no Egito, foram para o deserto e começaram a ter saudades do passado, daquilo que eles comiam, saudades. Esqueceram-se que eram escravos, que morriam, vítimas daqueles trabalhos forçados, da violência, do abuso. E então nós lemos assim, e aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor a sua ira, se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles. Irmãos, Deus não quer ouvir aqueles disparates que às vezes ferem o Senhor e ferem-no gravemente, porque o Senhor pode se irar. Então qual é o melhor remédio para os queixosos? Eu não sei se está aqui alguém que tem tendência para os queixumes, para as queixinhas. Alguém tem tendência para isso? Sou só eu? Muito bem. Como é que nós devemos fazer, irmãos? Bom, a grande solução, o grande remédio, um remédio poderoso, é gratidão. Gratidão. Irmãos, a gratidão, reparem o seguinte, nós quando oramos, eu vou demorar 5 minutos depois acabo, está bem? Nós quando oramos especificamente. Nós dizemos, Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, dá-me uma casa. Senhor, preciso de uma vitória no emprego. A gente faz uma oração dizendo onde é que nós precisamos da bênção. Quando nós agradecemos assim, Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo o que tu me dás. Espera aí, tudo o quê? Às vezes nós esquecemos de dizer, Senhor, obrigado pela vitória do meu filho. Senhor, obrigado
pela casa. Senhor, obrigado, porque o problema foi resolvido. Nós esquecemos. Todos os dias nós devíamos, irmãos, gastar algum tempo a agradecer ao Senhor. Para já quando nós acordamos e ainda estamos vivos. Não é bom, irmãos? Exceto aqueles que querem morrer, não sei porquê. Eu quero morrer e ir para os braços do Senhor. Calma, irmão. Primeiro tem que acabar a carreira. Há muito trabalho. Então nós acordamos e dizemos, Senhor, que maravilha, mais um dia de vida que Tu me dás. Às vezes nós não agradecemos ao Senhor a vida. A saúde, a força que nós temos. Aquelas coisas básicas, o alimento, o sustento, termos uma casa. É tão maravilhoso tudo aquilo que o Senhor nos dá. Então nós temos, irmãos, de alimentar o nosso coração com gratidão, glorificando ao Senhor, reconhecendo até nas coisas pequenas o amor do Senhor por nós. E isso é um remédio que vai destruir esse vírus da ingratidão, do queixume, das queixas, que faz parte do estado de mornidão espiritual. Em Lamentações, nós lemos assim, 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Os irmãos já pensaram nisso? Às vezes nós vamos numa rua, atravessamos, mas hesitamos um pouco, vamos ver uma coisa que esquecemos, de repente passa um carro, e se nós tivéssemos atravessado, mas nós às vezes nem damos conta das pequenas coisas. Às vezes está uma pessoa ao nosso lado que tem uma opressão valente e o Senhor livra-nos e coloca uma barreira, protege-nos e nós não damos conta do livramento daquela opressão daquela pessoa. Irmãos, as misericórdias do Senhor, todos os dias, Deus trabalha por nós, todos os dias. E não é pouco. E é por isso que nós não somos consumidos. E porque Ele não atenta para o nosso pecado. Ele é bom e é perdoador. As suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. E cada manhã é a melhor ocasião para a gente começar a agradecer. Logo de manhã, agradecer. Grande é a tua fidelidade. Os queixosos estão a dizer a Deus que Ele não é fiel. Oh, irmãos, ninguém faça isso. Deus é fiel, sim. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel às suas promessas. Ele é mais fiel do que nós algum dia seremos. Deus é fiel. E depois, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Amém? Irmãos, estes textos são tão bons, tão maravilhosos. Eu vou terminar concluindo com 3 observações. A primeira é que nós, repetindo, precisamos de lutar contra a mornidão como lutamos contra uma doença. Uma praga, um vírus. Temos de lutar, irmãos. Os irmãos estão muito preocupados com o vírus, não é? Eu também. Mas a mornidão é muito pior. O vírus só nos pode, o máximo, talvez dar uma gripe mais forte e os mais idosos têm que ter mais cuidado e, em última análise, vamos mais depressa para a presença do Senhor. Temos de ter cuidado com o vírus. A mornidão, irmãos, a mornidão é a morte espiritual por todo sempre. É muito mais sério, muito mais sério. E não há nada que nos valha. Vomitar-te-ei da minha boca. Então é algo muito sério. Temos de combater isso. Segundo, precisamos de crer que o nosso Deus tem graça, perdão, tem renovo para a nossa vida. E que Ele nos sustenta a cada dia. E em terceiro lugar, viver cada dia no Espírito certo, abrindo as portas para Jesus. E eu vou terminar lendo este texto que todos nós conhecemos. Eis que estou à porta e bato. Às vezes no meio da nossa correria, da nossa azáfama, das nossas preocupações, as nossas férias, e mais isto e mais aquilo, você bate à porta. Meu filho, eu quero entrar na tua vida. Meu filho, dá-me tempo. Eu quero falar contigo. E nós estamos naquela coisa. Mas o Senhor diz que Ele bate à porta. E se alguém ouvir a minha voz, e talvez nesta noite
Alguns irmãos ouviram a voz do Senhor. E o Senhor dizendo: meu filho, deixa-me renovar-te, deixa-me tirar esse cansaço, deixa-me curar essa mornidão do teu coração, deixa-me ser o manancial da tua vida. É isso que o Senhor quer. E abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Comunhão, sentar-se à mesa com ele, e ele vai nos falar, vai nos dirigir, vai nos alegrar, e nós venceremos esta mornidão espiritual. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Vamos glorificar o Senhor.